Oi. Bom dia, meus irmãos. Vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Estão com frio? Friozinho bom, né? Temos que agradecer a Deus por esse frio que Ele manda para a nossa cidade. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós hoje vamos para a nossa 18ª lição na Confissão de Fé, capítulo 18. Vamos tratar hoje sobre a certeza da graça e da salvação. Na última aula que tivemos sobre a confissão de fé, nós tratamos sobre a perseverança dos santos. E hoje, talvez essa lição seja um pouco parecida, mas ela tem aspectos diferentes e muito importantes para o nosso conhecimento a respeito da graça e da salvação. Então, o título desse capítulo ou dessa sessão da Confissão de Fé se chama Da Certeza da Graça e da Salvação. Vamos orar antes de nós começarmos aqui a destrincharmos esse tema, nos aprofundarmos nesse tema, porque é um tema muito importante. Vocês vão entender porque esse é um tema muito relevante, meus irmãos, para a nossa edificação, para o nosso entendimento do que é de fato ser cristão. Vamos orar. Deus, nós queremos te dar graças nessa manhã por tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos. Te agradecemos, ó Deus, porque a tua bondade tem estado conosco, tem nos acompanhado, não só a tua bondade, ó Deus, mas a tua fidelidade, o teu amor, ó Deus. Tudo isso são dádivas que nós não merecemos, mas o Senhor, de maneira graciosa, tem, Deus, se aproximado de miseráveis pecadores. E esses pecadores, por causa dessa graça, dessa aproximação, são transformados, são salvos, são libertos, são feitos teus filhos por meio de Jesus Cristo. Ó Deus, pedimos a Ti nesse momento que ilumines a nossa mente, nos faça, ó Deus, compreender esse tema que iremos ministrar nessa manhã, que o Senhor fale aos nossos corações, porque Tu sabes o que nós precisamos ouvir. É um tema importante, relevante. Ó Senhor Deus, estamos na dependência do Teu Santo Espírito, e também a minha súplica é para que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos, para que eu transmita de maneira coerente essa doutrina, Deus, nessa manhã, para edificação do Teu povo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, uma das verdades mais preciosas que nós encontramos no Evangelho de Cristo é a que diz respeito sobre a certeza da nossa salvação. Por séculos, a igreja romana, ela deturpou essa preciosa verdade, chegando ao absurdo, de transformá-la numa ferramenta de extorsão e manipulação das pessoas. Quando lemos alguma coisa sobre a Idade Média, nós percebemos, irmãos, a tamanha perversidade por meio dos papas, dos líderes católicos, dos bispos, que cobravam dos cidadãos, a fim de que, ao depositar ali no gasofilácio da igreja, ao ofertar alguma quantia, essa pessoa, ela teria um lugar no céu. Dependendo da quantidade de dinheiro, essa pessoa, ela teria a certeza da salvação. E também se falava muito, até hoje se fala sobre isso. Não sei se vocês percebem, mas quando se faz uma missa, geralmente essa missa ela tem que ser paga, missa do 7º dia, 30º dia, e por aí vai. Cada missa é paga, por quê? Porque é insuflágio da alma do morto, do falecido. Ou seja, é para que aquela missa que foi comprada possa contribuir para tirar aquela pessoa do purgatório. Ou seja, quanto mais você der para a igreja, mais
essa pessoa vai ter sua salvação garantida. E é claro, irmãos, que isso é um absurdo, uma mentira, é uma distorção bíblica. Primeiro, né, não existe purgatório. Jesus purgou os nossos pecados na cruz, né? Purgatório é uma doutrina herética que macula a obra de Cristo. A doutrina do purgatório, irmãos, é uma afronta direta ao que Cristo fez, porque, segundo, né, a doutrina católica, o entendimento lógico é que Jesus morreu para salvar pecadores, só que parece que o sacrifício não foi suficiente, porque essas pessoas elas precisam de passar um período purgando seus pecados nesse lugar chamado purgatório, que não é nem céu nem inferno. Então, essa doutrina não encontra base bíblica, ela não tem como ser sustentada biblicamente, porque a Bíblia só fala de 2 lugares: céu e inferno. Só existem esses 2 lugares e não existe, né, um terceiro lugar aí. Então, a Igreja Católica, por muito tempo, por muitos anos, infelizmente, ela deturpou essa questão da certeza da salvação. Então, no entendimento romano, essa certeza da salvação era para poucos. E ainda mais, né? Eles ensinavam que a pessoa, para ter a certeza, precisava de uma revelação direta de Deus. Além de ter só uma pequena elite que iria para o céu, né, que iria diretamente para o céu, mesmo assim essa pessoa deveria ter uma revelação especial de Deus. E isso, irmãos, não encontra base em nenhum texto da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Por isso, irmãos, a importância de estudarmos sobre a certeza da graça e da salvação, porque no meio evangélico também, meus irmãos, há um certo entenebrecimento, não é, dessa temática. Há uma compreensão às vezes equivocada sobre a certeza da salvação no lado evangélico, no lado protestante. Por isso nós vamos então fazer a leitura do primeiro parágrafo aqui da nossa confissão de fé. Vamos ler o parágrafo 1 e o parágrafo 2. Eu quero que vocês prestem bem atenção, meus irmãos, nesses 2 parágrafos que eu vou estar lendo. Eu queria que vocês pudesse me acompanhar, né? Se você trouxe sua confissão de fé em papel ou no smartphone, vocês sabem que vocês têm acesso à confissão de fé, aos cânones de Dort, ao catecismo maior, catecismo menor e a outros documentos confessionais por meio de um aplicativo que você baixa aí na Play Store. Tem para iPhone, tem para Android, você pode adquirir de graça esses materiais, ok? Então, acompanhe aqui a leitura. Diz assim o primeiro parágrafo: ainda que os hipócritas e os outros não regenerados possam iludir-se vamente com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, esperança esta que perecerá, contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda a boa consciência, podem nesta vida certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, nessa esperança que nunca os envergonhará. Parte 2, segunda seção. Parágrafo 2, melhor, dizendo: essa certeza não é uma mera persuasão conjectural e provável, fundada numa falsa esperança, mas uma infalível segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação, na evidência interna daquelas graças nas quais essas promessas são feitas, no testemunho do Espírito de adoção, que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, sendo esse Espírito o penhor da nossa herança, e por quem somos selados para o dia da redenção. Então, irmãos, essas justições da confissão de fé nos ensinam algumas coisas, certo? Eu vou fazer um resumo. Antes de entrar nas explicações, eu quero fazer um resumo do que ensina essas justições. Veja só. Primeiro,
nos ensina que há uma falsa certeza a qual os não regenerados por vezes se entregam, na qual são enganados e na qual por fim serão descobertos. Então, a primeira coisa que a confissão de fé diz é que existe uma falsa certeza da salvação nos não regenerados. Segundo, que há uma certeza verdadeira na qual os crentes verdadeiros não são enganados, mas antes infalivelmente confirmados, e na qual não são confundidos. Então, de um lado você tem os não regenerados que estão na igreja, que se entregam a essa falsa certeza e são enganados a vida toda. Nunca foram salvos, mas enganaram a si mesmos. Mas do outro lado existe os crentes verdadeiros que foram regenerados e que podem buscar essa certeza. Terceiro, que essa certeza infalível repousa sobre a palavra infalível de Deus, nas graças no coração do crente, da qual fala a palavra, e no testemunho do Espírito que capacita o crente a confirmar um pelo outro. Então, vamos lá. A Escritura diz que os homens, eles são inclinados a enganarem a si mesmos e aos outros. Jeremias 17:9 fala isso. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Agora vou para Gálatas 6:3. Gálatas 6:3. Paulo diz assim: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Paulo está falando de quem aqui? Dos falsos crentes, daqueles que não nasceram de novo. Lembremos que quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele escreve logo no primeiro capítulo falando de um outro evangelho que ele não havia ministrado, que ele não havia pregado, mas havia pessoas que estavam sendo enganadas por esse falso evangelho, que vinha de onde? Vinha de um grupo chamado judaizantes, aquele grupo de pessoas que diziam ser convertidas ao cristianismo, mas que diziam que era necessário observar toda a lei para que você fosse salvo. Eles diziam: olha, você precisa de Jesus e você precisa da lei para ser salvo, e você então precisa observar toda a lei cerimonial, todo o processo de lei judaica você precisa observar. Paulo diz: olha, isso é um engano, é um engodo, isso é mentira, isso é outro evangelho, não foi esse evangelho que eu preguei para vocês. E muitas pessoas estavam sendo enganadas, ao ponto de Paulo chamar os Gálatas de insensatos, porque eles haviam esquecido o evangelho que Paulo havia ministrado a eles, que era um evangelho baseado somente na fé em Jesus Cristo. Não era necessário observar a lei para a salvação, não era necessário fazer os ritos judaicos, observar os ritos judaicos para que a pessoa fosse salva. Então, meus irmãos, nós observamos aqui nessa primeira parte da confissão de fé, no primeiro parágrafo, esse ensino que fala sobre essas pessoas que não são regenerados, que estão se auto-enganando. E aqui mais uma vez eu quero trazer outro exemplo, um exemplo dos fariseus, porque os fariseus, eles procediam exatamente assim. Era exatamente assim que procedia os fariseus, descritos pelo nosso Senhor Jesus, lá em Lucas 18, de 10 a 14. Esse texto vai falar que esses religiosos, eles confiavam que tudo estava bem com a sua alma. Tudo estava bem. Porém, apenas
estavam se auto-enganando, porque, na verdade, esses homens, eles não haviam experimentado o novo nascimento. Era justamente o que ensinava Deuteronômio 29, 19 a 20, que diz assim: no seu íntimo ele diz: terei paz. No entanto, o Senhor não lhe quererá perdoar, porque ele se auto-engana. O fariseu se achava um crente, o fariseu se achava um homem de Deus, mas ele não era. Não importa, irmãos, quão confiante essa pessoa possa ser. Jó 8,13 diz que a esperança do hipócrita perecerá. Por quê? Porque a esperança do hipócrita não está firmada na obra de Cristo. A certeza da salvação do hipócrita, do fariseu, do não regenerado, está baseado aonde? Está baseado no que ele faz. Está baseado nas funções que ele exerce. Está baseado no que ele pensa sobre o que é cristianismo. E muitas vezes a mente dessas pessoas distorcem o que é o cristianismo, como por exemplo os fariseus distorciam o que era a religião verdadeira. Eles distorciam toda a lei judaica, toda a lei de Moisés. Na época que Jesus veio, era um misto, meus irmãos, de ensinos de rabinos. Eram preceitos humanos, e as pessoas estavam firmadas nesses preceitos. E hoje acontece a mesma coisa. Há muitas pessoas dentro da igreja que estão firmados em preceitos humanos. Vamos começar de cima, não é? De cima entre aspas, já, irmãos. Mas vamos começar da liderança, do pastor. Começar do pastor, dos presbíteros, dos diáconos. Irmãos, há muitos líderes, de maneira geral, que estão se auto-enganando. Se há líderes que estão se auto-enganando, há muitos crentes também, crentes, entre aspas, aqui usa a linguagem da confissão de fé, que não foram regenerados, pessoas que não foram regeneradas, que estão na igreja, que nasceram na igreja, passaram a vida toda na igreja, mas nunca nasceram de novo. Porque essas pessoas, elas tinham uma confiança nas suas próprias obras. Elas confiavam nos seus próprios méritos. Elas confiavam na sua posição de liderança na igreja, na sua posição de membro de uma igreja histórica ou não histórica, porque o que nós temos mais por aí são várias denominações, com vários tipos de doutrinas estranhas, mas essas pessoas se acham cristãs. Irmãos, aqui nós não estamos fazendo nenhum tipo de julgamento, certo? A questão é que isso é um fato, ok? Isso aqui é um fato. Quando a confissão de fé fala sobre os não regenerados, é porque realmente esse tipo de pessoa está na igreja. E a alegria desses tais pode até ser grande, mas não vai durar. Não vai durar. No entanto, irmãos, existe uma verdadeira garantia de boa condição perante Deus. Paulo diz, lá em Romanos 8,16. Veja que garantia é essa. Romanos 8,16. Diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E lá em 1 João 2,3, 1 João 2,3 e 1 João 3,14, 1 João 2,3 e 1 João 3,14, diz assim, 1 João 2,3, ora, sabemos que o temos conhecido. E 1 João 3,14 diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Então, notem, meus irmãos, que a Escritura, ela não se contenta em meramente dizer que existe uma
certeza correta, mas exorta os crentes a que continuem mostrando até o fim a mesma diligência. Ou seja, o crente verdadeiro, ele vai buscar essa certeza diariamente, enquanto o ímpio, mas aqui eu me refiro ao não regenerado, né? Porque é um religioso, ele vai passar a vida toda firmado no que ele acha, no que ele faz, no que ele pensa, não é? Na sua própria interpretação das Escrituras. Ele vai passar a vida toda pensando, não é, que era um crente, mas no final ele nunca foi, ok? Uma falsa certeza. Do outro lado, o crente verdadeiro, ele pode experimentar essa certeza, essa confiança, essa esperança no seu coração. Mas para isso, esse crente verdadeiro, ele precisa ser diligente, ele precisa buscar, é uma procura diligente para confirmar a sua vocação, para confirmar a sua eleição. E irmãos, Pedro fala sobre isso, 2 Pedro 1,10, ele diz que com diligência cada vez maior, devemos confirmar a nossa vocação e eleição, com a promessa de que, procedendo assim, não tropeçaremos em tempo algum. Então, se um homem pode crer confiantemente que é salvo, enquanto na realidade não é, também é verdade que um homem pode crer confiantemente que é salvo, e de fato o seja. Então, ele não apenas pode estar confiante desse fato, mas também pode saber que não está enganado. Então, aqui é uma pergunta importante. Qual então a diferença entre a verdadeira e a falsa segurança? Qual é a diferença? Veja, a falsa segurança, a primeira diferença está nas qualidades que essas pessoas manifestam, ok? Então, vamos lá, a primeira diferença está nas qualidades que elas manifestam. Eu quero que você observe muito bem comigo aqui esses pontos. A verdadeira segurança, a segurança de que você é salvo, ela gera o que no nosso coração? Gera humildade sem fingimento, enquanto a falsa gera orgulho espiritual. De um lado, você tem o crente verdadeiro, e ele vai ter uma segurança que não vai levar ele a se orgulhar, vai levar ele a ser cada dia mais humilde. E do outro lado você tem os falsos crentes, não é? Que tem uma falsa segurança, mas ele vai experimentar esse orgulho espiritual. Como eu falei para vocês, era algo muito parecido com o que acontecia com os fariseus. Orgulho espiritual é o que vai experimentar o que não nasceu de novo. Está dando para entender, irmãos? Está dando para entender? Se tiverem dúvidas, por favor, certo? Eu paro para explicar para vocês. Então, com as duas coisas aí que eu mencionei. De um lado você tem o crente verdadeiro, ele experimenta o quê? Como é caracterizada a segurança dele? Em humildade. E o falso? Orgulho espiritual, ok? Segundo, a verdadeira segurança conduz a crescente diligência na prática da santidade. Então, o verdadeiro crente, ele vai crescer em santidade, ele vai ser diligente na prática da santidade. Mas o falso crente, ele vai ser indolente nessa área, vai ser permissivo, ele vai experimentar uma permissividade nessa área, um relaxamento nessa área. Ele não vai achar que essa área é tão importante assim. Irmão, isso aqui é muito sério. É muito sério isso aqui.
E a pergunta que eu faço para você é: você tem sido diligente na prática da santidade? Você é humilde? Geralmente quem é humilde nunca vai dizer que é humilde, né? Porque a pessoa que abre a boca e dizer assim: eu sou muito humilde. Não, você é orgulhoso. Quem é humilde nunca vai dizer que é humilde, porque a humildade da pessoa é vista através do que fala e do que faz. Não é isso? A mesma coisa acontece com o orgulhoso, né? com um falso crente. Ele é orgulhoso, é um orgulhoso espiritual. Ele se acha humilde e ele se acha, não é, o melhor crente. Ele se acha melhor do que os outros. Interessante como a Bíblia continuamente, especificamente o Novo Testamento, vai falar sobre essa questão da humildade, irmãos. Vai dizer que nós não devemos olhar para o próximo vendo ele menor do que nós, mas maior do que nós. Sempre assim. Não pense que você é o tal. Não pense. A Bíblia constantemente vai ensinar isso. Não pense que você é o tal. Não pense que você é melhor do que o seu irmão. Mas o orgulhoso se acha melhor do que o seu irmão. Então, em terceiro lugar, a verdadeira segurança conduz ao sincero autoexame. O crente verdadeiro todo dia está procurando o autoexame. Ele procura diariamente evidências na sua vida, da sua eleição. Diariamente, quando ele coloca a sua cabeça no travesseiro, ele antes de dormir, e aqui é claro que eu estou falando de maneira metafórica, nós não oramos só quando vamos dormir, mas ele pensa na sua vida, no que ele fez, nas suas palavras, nas suas ações. Diariamente ele pensa sobre isso. Por quê? Porque diariamente ele é confrontado com a palavra de Deus e diariamente ele observa se a sua vida está sendo condizente com a palavra. Se o que ele falou magoou, se o seu procedimento não foi um procedimento de uma pessoa santa, de uma pessoa que ama a Deus. Ele vai fazer essa autoanálise diariamente. Já o não convertido, ele não tem esse desejo de fazer essa sondagem no seu coração. Não, ele não tem esse desejo. Porque o desejo do falso crente é viver de aparência. O crente verdadeiro faz uma acurada investigação da sua fé. Irmãos, eu estou falando isso aqui porque a Bíblia nos ensina a fazer isso. Paulo ele fala aos coríntios: examinem os seus corações para ver se vocês estão na fé, se vocês realmente creem em Jesus Cristo. Porque o falso crente não faz essa apurada investigação da sua vida. Não faz. Ele não sonda o seu coração. Quarto, diferentemente da falsa segurança, a verdadeira segurança conduz a perenes aspirações por mais íntima comunhão com Deus. Veja como isso aqui é interessante. O crente verdadeiro, ele não vai ficar estagnado no tempo a vida toda. Ele vai procurar a íntima comunhão com Deus. Será que nós temos procurado essa íntima comunhão com Deus? Vamos abrir em 1 João 3, por favor. 1 João 3, primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 2 e 3. 1 João 3, 2 e 3. Vou pedir para que um irmão ou irmã leia, por favor, para a gente. 1 João 3, versículo 2 e 3. Pois é. Veja, meus irmãos, não é a força da convicção de uma pessoa que prova a validade da sua segurança, mas é o seu caráter.
Eu vou repetir novamente. Não é a força da convicção de uma pessoa que prova a validade de sua segurança, mas o seu caráter. Um homem, ele pode estar fanaticamente seguro de que é salvo, mas isso pode significar apenas que ele está sinceramente errado. Sinceramente errado. Caráter. Isso diz respeito à íntima comunhão com Deus. Então, são 4 coisas, meus irmãos. De um lado, para os crentes verdadeiros, e do outro lado, para os não regenerados. Essas 4 coisas, elas estão na alma do crente. A humildade no crente, o orgulho no não regenerado, a santidade no crente, né? A diligência na santidade. Do outro lado, a indolência e a permissividade, do lado não regenerado. Do outro lado do crente, não é? Nós temos esse desejo de autoexaminar-se diariamente. E do outro lado, nós temos uma pessoa que não está preocupado com essa acurada investigação do seu coração. E 4, o verdadeiro crente, ele tem essa aspiração, o desejo de uma íntima comunhão diária com Deus. É claro que isso meus irmãos, diferente em cada crente, esse nível de intimidade com Deus. Quem busca mais, terá mais comunhão, não é verdade, irmãos? Quem está mais próximo de Deus, vai ter um desejo mais profundo de continuar na presença de Deus, buscando ao Senhor, ter comunhão com o Senhor. Mas do outro lado, nós não temos essa segurança. E aí nós percebemos que uma das questões importantes aqui para identificar o cristão verdadeiro é o caráter dele. É o caráter dele. A segunda diferença, meus irmãos, entre a verdadeira e a falsa segurança é sua base. Então, a primeira diferença está na qualidade, ok? Nas qualidades que eles manifestam. A segunda diferença entre a verdadeira e a falsa segurança é a sua base. Então, a verdadeira segurança baseia-se em 3 coisas, as quais estão ausentes naqueles que possuem uma falsa segurança. A saber, vamos lá. A verdadeira segurança baseia-se na convicção infalível daquilo que Deus diz sobre nós na Bíblia. Quem é crente verdadeiro tem a certeza de salvação, porque ele se baseia na convicção infalível daquilo que Deus diz sobre ele na Bíblia. Ele consegue se identificar com os personagens bíblicos, com aquilo que Deus fala a respeito daqueles que são seus. Eu pergunto para você nessa manhã, para mim também, é uma pergunta que eu tenho que fazer para mim também. Será que será que nós nos identificamos com o que Deus diz em sua palavra com relação ao seu povo? Você consegue se identificar? Hebreus 6, 17 a 18, vou pedir para outra pessoa ler, por favor. Hebreus, capítulo 6. Hebreus 6, 17 e 18. Vocês notam aí isso aí? Essa certeza que o autor aos Hebreus dá aos seus leitores, quando ele diz: veja, para que mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Aí ele continua falando, versículo 19:
a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Então, a verdadeira segurança baseia-se na convicção infalível daquilo que Deus diz sobre nós na Bíblia, enquanto a falsa baseia-se naquilo que o homem diz sobre si mesmo. Então, a falsa segurança está baseando a sua certeza de salvação no que ele diz sobre ele mesmo, no que ele pensa sobre ele mesmo, como eu falei, no que ele acha, nas suas próprias afirmações. Tem pessoas que passam a vida toda firmes nas suas próprias palavras e vão perecer, porque não se firmaram nas palavras de Deus, mas nas suas próprias palavras. A verdadeira segurança baseia-se na evidência apresentada pela posse real daquelas graças para as quais as promessas de Deus são feitas, mas a falsa baseia-se na mera aparência delas. Vou ler mais devagar, veja. A verdadeira segurança baseia-se na evidência apresentada pela posse real daquelas graças para as quais as promessas de Deus são feitas. Veja, você tem essa convicção daquilo que você recebeu em Jesus Cristo? Você entende esse grande presente que você recebeu em Jesus? Você entende e você consegue, talvez nós não entendamos profundamente, mas aqui o entendimento é a fim de que nós possamos experimentar isso no nosso coração, tomar posse, entender que é real. O que Cristo fez por nós é real, a graça é real, a vida eterna é real, a salvação é real, o perdão é real, as misericórdias do Senhor são reais. Você entende que um verdadeiro crente toma posse dessas coisas? Essas coisas são reais na sua vida, mas a falsa segurança baseia-se na mera aparência delas. Lucas 18, 10 a 14. Vamos ler aí. Lucas 18, 10 a 14. Veja, eu vou ler para vocês, certo? Lucas 18, 10 a 14 diz assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Veja, meus irmãos, a falsa segurança, ela tem uma percepção totalmente equivocada da graça, da misericórdia. Veja a percepção desse homem que se achava crente. Ele não está orando para Deus, ele está orando para si mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Esse homem aqui, que se achava crente, ele se achava o melhor de todos. Ele diz: não sou um ladrão, não sou injusto, não sou adúltero, e não sou como esse publicano. E não sou como esse publicano, apontando mais o dedo para o publicano. Não sou como ele, sou diferente. Eu sou diferente, Deus. Mais ainda, Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, totalmente diferente. Veja como o crente, ele reage diante da percepção da santidade de Deus. Veja como é que o crente verdadeiro, ele reage diante da grandiosidade de Deus, diante da graça de Deus. Veja a diferença. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas numa atitude de humildade e de humilhação, veja, batia no peito dizendo: ó Deus,
sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, a falsa segurança baseia-se naquilo que o homem diz sobre si mesmo. É justamente isso aqui, irmãos. Isso aqui é a falsa segurança. Porque ele comparava a sua vida com a vida dos outros. E se achava melhor do que os outros. Diferente do crente, o crente verdadeiro, ele não vai ter... Ele pode falhar, evidentemente. Ele pode julgar, um julgamento precipitado. Ele pode falhar em muitas áreas. Pecar em muitas áreas. A questão é que uma coisa que é evidente na vida de um eleito é a humildade. É a humildade. Ele nunca vai se achar melhor do que os outros. Mas veja que Jesus fala aqui nessa parábola é justamente, meus irmãos, uma diferença categórica entre aquele que tem a segurança da sua salvação e aquele que tem uma falsa segurança, porque ele baseia a sua segurança naquilo que ele diz sobre si mesmo. Está claro para vocês, irmãos? Segundo, veja a segunda base. A verdadeira segurança baseia-se na evidência apresentada pela posse real, né? Já falei, isso aqui é posse real, não é, das graças. Terceiro, a verdadeira segurança baseia-se no testemunho do Espírito Santo dentro dos seus corações. Esse testemunho do Espírito Santo dentro dos nossos corações é conforme o Espírito aplica a palavra de Deus. É bom que fique claro isso, ok? Não é uma voz que você vai escutar o Espírito dizendo assim para você: você é salvo, meu filho, você é salva, minha filha. Não é isso, irmãos. Não é? Nós não temos hoje novas revelações. A revelação que nós temos está contida na palavra de Deus, na Bíblia, como nossa regra de fé e prática. Então, a verdadeira segurança baseia-se no testemunho interno do Espírito Santo. E esse testemunho interno é de que maneira? É quando o Espírito Santo, ele aplica a palavra de Deus ao seu coração. E quando o Espírito Santo aplica a palavra de Deus ao nosso coração, nós então entendemos que somos filhos de Deus. Entendemos que somos amados por Deus. Entendemos que Deus, Ele de fato enviou Jesus para nos salvar. Entendemos que nós fomos reconciliados com Ele. Entendemos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque há uma gritante diferença, irmãos, na hora da morte, do crente e do ímpio. Porque quando o crente está morrendo, está à beira da morte, ele sabe em quem tem crido, em quem creu durante toda a sua vida. Ele não passou a vida toda confiando no que ele dizia. Ele passou a vida toda confiando no que a palavra dizia a respeito dele, por causa da obra de Cristo. O ímpio não, o ímpio ele fica aterrorizado na hora da morte, porque não tem essa certeza no seu coração. Ou pode até morrer com a falsa segurança, ainda baseando a sua segurança nas suas palavras, como esse fariseu aqui da parábola. Deus vai me receber no céu porque eu fui um líder, eu fui um pastor, eu pregava a palavra fielmente. É claro que Deus vai me receber no céu. Claro. Fui ordenado, sou ministro da palavra, Deus vai me receber no céu. Mateus 7, Jesus diz assim, que muitos dirão naquele dia: Mas Senhor, nós não profetizamos o Teu nome, não expelimos demônios no Teu nome, não curamos o Teu nome. Jesus vai dizer o que para esses líderes?
apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Então o Espírito Santo testifica ao nosso coração, quando ele aplica a palavra ao nosso coração, e isso traz segurança. Enquanto a falsa segurança baseia-se no testemunho do espírito do erro. Ele suprime a palavra e confia nas suas próprias palavras. Isso significa, irmãos, acima de tudo, que a verdadeira e infalível segurança provém do Espírito e da palavra. Então, quem que gera essa segurança? O Espírito e a palavra. Vocês querem fazer alguma pergunta, irmãos? Não? Irmãos, 1 João 3,24. Vejam aí algumas coisas infalíveis que Deus disse na sua palavra. Vamos ler antes de 1 João 3,24, João 3,36. 2 pessoas, por favor. Deixa eu ver aqui o nosso horário. Já estamos com o horário bem avançado já, né? João 3,36. Veja, uma das coisas infalíveis que a palavra diz: todo aquele que crê, e aqui não é qualquer tipo de crença, é a pessoa que entendeu o que Cristo fez, que entendeu que a morte de Cristo foi para trazer salvação para esse miserável pecador que estava perdido, que estava condenado. E ele então creu que Jesus, ele é o Salvador e que ele é o Senhor da sua vida. Eu só estou fazendo aqui um resumo do que é a crença. Então não é um mero assentimento intelectual, porque até os demônios eles creem, e até eles ficam emocionados, mas não emocionados de maneira positiva, mas eles tremem, porque sabem que serão julgados por Cristo, sabem que serão condenados por toda a eternidade, sabem que Jesus julgará cada um deles. Eles estremecem, mas veja, suas vontades não são transformadas. Muitas pessoas são assim. Tem a Bíblia aqui, se emocionam, como as multidões ao presenciarem os milagres de Jesus, ficaram maravilhadas pelo ensino de Cristo. Quando Jesus termina de ministrar no Sermão do Monte, as pessoas ficaram admiradas, porque diziam: olha, ele prega como quem tem autoridade, não como os fariseus, os escribas. Ele prega como quem tem autoridade. As pessoas ficavam emocionadas, tinham na mente, na emoção, mas suas vidas não eram transformadas por essas palavras. Ou seja, quem crê tem a Bíblia na mente, no coração e nas suas vontades. Ou seja, a vontade dessa pessoa é transformada, a vida muda. Então é o que crê. Agora 1 João 3,24. O que é que diz? Isso. Então, João está escrevendo aqui para crentes e fala sobre aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que permanecem em Deus. Nisso conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu, tanto pela obediência à palavra, não é? Quer dizer, a obediência à palavra é uma prova de que o Espírito Santo está agindo no coração dessa pessoa, é uma prova de que ela foi transformada. Então o Espírito Santo nos habilita a saber o que nós somos e a fazer o que nós devemos fazer. O Espírito Santo faz isso naquele que foi regenerado, naquele que foi transformado. Então, meus irmãos, nós temos essa confirmação infalível de que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E Ele faz isso conjuntamente com a
palavra. Com a palavra. Alguma pergunta? Está dando para entender, irmãos? Agora vamos para os dois últimos parágrafos, duas últimas sessões. Vamos ler a sessão 3 e a 4. Prestem bem atenção, meus irmãos, vejam só. Essa segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé. A confissão de fé está dizendo que essa segurança não está presente, não pertence de tal modo à essência da fé. Eu vou explicar para vocês que um crente verdadeiro, vou ler novamente. Essa segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé, que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha de esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Contudo, sendo pelo Espírito habilitado a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode alcançá-la sem revelação extraordinária, no devido uso dos meios ordinários. É, pois, dever de todo fiel fazer toda a diligência para tornar certas a sua vocação e eleição, a fim de que, por esse modo, seja o seu coração no Espírito Santo confirmado em paz e gozo, em amor e gratidão para com Deus, em firmeza e alegria nos deveres da obediência, que são os frutos próprios dessa segurança. Esse privilégio está, pois, muito longe de predispor os homens à negligência. Quarto, por diversos modos, podem os crentes ter a segurança de salvação abalada, destruída, interrompida, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus a luz do seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz mesmo os que temem. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. Dessas bênçãos, a certeza de salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito, e por meio delas, eles são, no entanto, suportados para não caírem no desespero absoluto. Irmãos, essa parte da confissão de fé é muito interessante. Veja só. Então, essas duas sessões nos ensinam o seguinte. Aqui um resumo. Primeiro, que um homem pode ser um crente verdadeiro, ainda que lhe falte a certeza infalível de que ele seja salvo. Isso pode acontecer. Certo? Um crente verdadeiro, ele pode ter, em alguns períodos da sua vida, essa incerteza a respeito da sua salvação. Segundo, que ele deveria, contudo, atingir a segurança. Ele deveria procurar. Terceiro, que a posse dessa segurança inclina os homens não à negligência, mas à diligência. Quarto, que os possuidores de tal certeza podem tê-la abalada, diminuída, interrompida, por causa da negligência, por causa do pecado, por causa de tentações ou por causa de provações. E quinto, independentemente se o crente tem ou não a certeza, ele tem segurança por causa da semente e por causa da operação de Deus no seu coração, pela qual pode adquirir ou readquirir certeza no devido tempo. Então, há uma grande diferença, meus irmãos, entre crer em Jesus Cristo, crer em Jesus, sem o que não podemos ser salvos, é preciso crer em Jesus, e crer que verdadeiramente cremos nele. Vou repetir isso aqui. Há uma grande diferença entre crer em Jesus Cristo, porque sem essa crença ninguém vai ser salvo, e crer que verdadeiramente cremos nele, sem o que, por mais importante que seja, a salvação é possível. Ou seja, a pessoa pode crer em Jesus, pode confiar em Jesus, mas ela não tem uma profunda certeza da sua salvação. Ela não tem uma profunda certeza. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lembra lá de Marcos 9:24? Lembra daquele homem que tinha um filho que era possuído por um demônio? O demônio derrubava ele começava a espumar. E então esse homem, ele pede para que o Senhor
o ajude na sua pouca fé. Na sua pouca fé. Veja, irmãos, o que é que a confissão de fé ela diz sobre isso? Ela diz que quando nós recebemos a fé, a certeza da salvação, a certeza profunda da salvação, tem que ser desenvolvida no coração do crente. Ele crê que Jesus Cristo morreu para trazer salvação para ele. Parece até uma contradição, né? Quando a gente lê aqui essa parte da confissão de fé, mas não é contraditório. A confissão de fé está dizendo o seguinte: que a pessoa crê em Jesus e automaticamente ela não ganha, certo? Uma profunda certeza da sua salvação. Ou seja, ela precisa desenvolver isso ao longo da sua vida. Porque, irmãos, a fé, ela é orgânica. A fé precisa ser desenvolvida. Não é isso que Paulo disse lá em Filipenses 2, capítulo 12 e 13? Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a salvação. Então, o que a confissão de fé está falando é justamente isso. Quando você crê em Jesus, você não vai ter uma certeza profunda de tudo a respeito da salvação. Você vai ter o necessário para ser salvo. Como o ladrão na cruz teve o necessário para ser salvo. Ele creu. Ele creu em Jesus como Senhor e Salvador, e ele foi perdoado e foi salvo. Mas a pergunta é: aquele ladrão na cruz, ele tinha todo o conhecimento da salvação? Ele tinha toda a salvação desenvolvida no seu coração? A sua fé? Claro que não. Isso precisa acontecer ao longo da vida. Então, a confissão de fé ensina que nós precisamos procurar diariamente nos aprofundarmos nessa certeza, diariamente. Há muitas pessoas, irmãos, que elas são abaladas. Veja, e elas podem perder essa certeza da salvação. Alguns exemplos. Nós temos o exemplo de Jó. Jó foi abalado por uma profunda tribulação. Nós temos o exemplo de Asaf. Eu queria que vocês, por favor, fossem para o Salmo 73. Deixa-me dar o exemplo de Asaf, ele é mais simples de se entender. Então, deixa eu só explicar para vocês aqui, ver se vocês compreenderam. Nós recebemos a fé, ok? Cremos em Jesus, mas isso não quer dizer que nós temos uma profunda certeza da salvação naquele momento. Não, nós cremos e essa profunda certeza ela é desenvolvida ao longo da vida cristã. Está claro para vocês? Está claro? Vocês querem fazer alguma pergunta sobre isso? Está dando para entender? Sim? Ok, pronto. Então, essa é a questão. Essa fé, ela precisa ser desenvolvida. Essa convicção precisa ser desenvolvida durante toda a vida. Isso, continuamente a Bíblia vai falar. A questão é que essa certeza da salvação, ela também pode ser abalada. Ela pode ser abalada. Asaf é um exemplo categórico de uma pessoa que teve a sua fé abalada. Veja só, Salmo 73. Veja que período difícil Asaf passou. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvelaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes. Veja que período difícil que Asaf passou na sua vida como crente, porque ele começou a invejar os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, é nédio,
não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Montejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração, e lavei as mãos na inocência. Veja que situação Asaf passou, ao ponto de falar isso. Pois de contínuo sou afligido a cada manhã, castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então Asaf passou por um período difícil da sua vida. Dificílimo, ao ponto dele duvidar, né, da providência de Deus para a sua vida. Davi, quando ele pecou, ele ora lá no Salmo 32 e 51, que ele perdeu a alegria da sua salvação. Então, o que a nossa confissão de fé está dizendo é o seguinte: que por causa da tribulação que nós passamos, por causa de pecado, por causa de circunstâncias difíceis, como Jó passou, Paulo ele fala que foi profundamente atribulado, mas não estava desesperado, mas foi profundamente atribulado. 2 Coríntios 4. Então, as tribulações, o pecado, as lutas podem diminuir essa certeza, podem abalar, meus irmãos, o crente ao ponto dele perder, como Davi perdeu por algum tempo, a alegria da salvação, que é a certeza da salvação. Mas o que nós temos certeza absoluta é que o Senhor não nos deixará assim. O Senhor não deixará o crente assim. Por causa de quê? Por causa da divina semente que está no coração dele. O Espírito Santo, pelo qual nós fomos selados para o dia de Cristo, para o dia da redenção, meus irmãos, nos dá essa certeza. Ela pode ser abalada, ela pode ser diminuída, mas o Senhor promete que nos restaurará. O Senhor promete que restaurará essas pessoas que por algum período da sua vida foram abaladas. Como é que a certeza da salvação foi renovada em Asaf? Vocês prestaram atenção na leitura? Como é que foi renovada, irmãos? Olhem aí para o texto, versículo 17. Ele entrou no templo ali. O Espírito Santo levou Asaf a meditar sobre as grandezas de Deus. Quando Asaf voltou a adorar a Deus, quando ele tirou os olhos da prosperidade dos ímpios, ele então se voltou para o Senhor, e a sua fé foi renovada. A certeza da salvação voltou para o seu coração. É justamente isso, meus irmãos, que nós queremos enfatizar nessa manhã. Nós cremos, mas nós não temos, no momento exato da conversão, uma certeza profunda. Essa certeza tem que ser buscada, e essa certeza ela pode ser abalada ao longo da nossa vida aqui na terra, através das provas, das tribulações, do pecado e de outras circunstâncias. Mas no final, nós temos a certeza de que o Espírito Santo vai operar no nosso coração, vai nos levar de volta para a cruz, vai restaurar a alegria da salvação no nosso coração. Querem perguntar?
Querem falar alguma coisa sobre isso, irmãos? Uma Kátia. Exato. A insegurança é melhor do que a falsa segurança. Exato. Você nota na vida de alguns crentes, às vezes essa segurança, é notório, né? Eu já tive a oportunidade de falar com alguns crentes e perceber justamente isso, né? E até eu lembro de algumas respostas. Pessoas estavam na igreja e que eu considero crente. Ela disse assim para mim: Deus sabe. Você tem certeza da sua salvação? Que se você morrer hoje você vai para o céu? Ele falou para mim assim: Deus sabe. Deus sabe. Sabe, esse Deus sabe é porque talvez ele teve uma vida mergulhada no pecado e aquilo ainda traz tormento para a sua mente, para o seu coração. E isso não é motivo para dizer que essa pessoa não é salva. A nossa salvação não está baseada no que nós falamos. A nossa salvação está baseada na obra de Cristo, no que Cristo fez. É claro que aí, quando você escutar isso de uma pessoa, o que é que você vai aconselhar essa pessoa? A buscar conhecer mais sobre a salvação, para que ela possa ter uma certeza mais aprofundada da salvação, para que ela saia da superfície e possa se aprofundar mais, porque quanto mais comunhão com Deus, quanto mais estamos na presença de Deus, quanto mais tiramos os olhos do mundo e colocamos no Senhor, mais essa certeza, vai se ancorar no nosso coração. É isso, nós temos que buscar com diligência essa certeza a cada dia. Olha, uma coisa, você pode perder essa certeza também. Essa certeza pode ser diminuída bastante se você deixar de orar, se você deixar de ler Bíblia, se você deixar de vir para a igreja. Essa certeza pode diminuir bastante, como muitos que não estão aqui hoje, que estão lá fora. Aí você pergunta: essas pessoas têm certeza da sua salvação? Não, diminuiu. Por isso que elas não estão aqui. Muitas das pessoas não estão aqui hoje, estão muitas vezes afastadas, não só da igreja, mas de tudo aquilo que está relacionado a Deus. Claro que alguns vão dizer: mas não é crente verdadeiro. Eu não sei se essa pessoa não nasceu de novo. Eu não sei. Está demonstrando que não é crente, evidentemente, não é? Está demonstrando que não é crente, porque como João disse, se fosse dos nossos, estaria conosco. Mas, enfim, Deus é que o sabe, Deus é que conhece o coração dessas pessoas. Mas uma coisa é certa: quando a pessoa está afastada da comunhão com Deus, dos meios de graça, a tendência é enfraquecer. A tendência é o esfriamento espiritual, ao ponto, de a pessoa não ter mais a alegria da salvação. Ela pode ser renovada? Claro que pode, como nós já explicamos aqui. É preciso buscar isso. E se a pessoa tem a divina semente, no tempo certo, o Espírito Santo vai aquecer a fé dessa pessoa, vai levar essa pessoa aos pés da cruz. É isso. Mais alguma pergunta? Sim ou não, irmãos? Perguntas? Não? Deu para entender, não deu, meus irmãos? O tema, eu sei que não é um tema para a gente assim, estudar rapidamente, mas é um tema que nós precisamos nos deter um pouco, para entendermos, porque diz respeito, irmãos, à nossa fé, à nossa salvação. Então, por isso que é necessário todas essas explicações que nós demos aqui, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, depois você vai, no YouTube, lá no canal da igreja, o estudo vai ser gravado, aí você dá uma revisada, tá bom? Nesses pontos que nós tratamos aqui, ou vai na sua própria confissão de fé, que você tem aí, lê os textos bíblicos e lê também essas 4 sessões aí do capítulo 18. Amém. Então, que Deus nos abençoe, que Deus a cada dia possa fortalecer a nossa fé ao ponto de estarmos constantemente alegres na certeza dessa salvação, na certeza dessa graça que está sobre nós. Vamos orar?
Eu vou pedir à irmã Mariazinha para fazer essa oração nesse momento. Orar para que Deus possa aplicar o nosso coração, o que nós estudamos. Vou pedir para que o microfone chegue até a irmã. Grande e maravilhoso Pai Celestial, nós te agradecemos por este momento maravilhoso. Durante esta escola, ó Pai, te agradecemos por tudo que aprendemos aqui. Ó, pela tua palavra, Pai, que foi transmitida pelo teu servo, que veio trazer despertamento, veio trazer mais alerta para os nossos corações, ó Deus, para as nossas vidas. Veio nos sacudir do marasmo espiritual, Pai, que muitas vezes nos enganamos a nós mesmos, ó Deus. E é só através da tua palavra que tiramos esclarecimento e vemos a verdade, ó Pai. Ajuda-nos a seguir, Deus, os teus ensinamentos, como a mesma nos diz. Ó Deus, não nos deixa enganados, mas aviva-nos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.